Bom dia, sejam bem-vindas. Shalom, com alegria, com vitória, com fôlego novo, com vida de Deus. E eu separei uma palavra aqui a respeito de fé, a respeito de orar, a respeito de crer, a respeito de realmente crer no poder da oração. E essa palavra se encontra em Marcos 11. Marcos 11. E essa palavra ela dá início no versículo 22. Marcos 11, 22. E essa palavra diz assim: tenha fé em Deus. É o próprio Jesus responde para os discípulos: tenha fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que você pedir em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe dos seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Mas presta atenção nessa palavra. Dá foco aqui, olha. Tenha fé em Deus. Tenha essa fé em Deus. E eu asseguro para vocês, Jesus estava dando certeza, segurança. Em primeiro lugar, só a palavra dele já era segurança e certeza. Mas ele foi além, ele falou assim: eu lhes asseguro. Estou te dando convicção aqui. Eu estou colocando convicção nessa palavra que eu estou ensinando aqui para vocês, que eu estou orientando para vocês. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta, atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, assim lhe acontecerá. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim lhe sucederá. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Enche o nosso coração com a tua presença. Pai, que nessa manhã o Senhor nos ensine acerca de fé, o Senhor nos ensine acerca de oração, o Senhor nos ensine acerca, Pai, de nos posicionar, ó Deus, em fé, em ousadia, em autoridade na tua presença. Pai, que nós possamos sair daqui nos movendo assertivamente, com ousadia, com autoridade no teu espírito. Pai, que o teu nome seja engrandecido e glorificado em nós e através de nós, para honrar o Senhor, por onde nós formos colocados, inseridos, por onde nós passarmos, que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Amém e amém e amém. Gente, essa palavra, ela é muito poderosa, não? Ela é impactante, essa palavra ela é incrível. Ela foi a base para o ministério inteiro do Kenneth Hagin, né? Que é um homem que viveu aí, muito criticado pelos críticos, principalmente as pessoas extremamente tradicionais. Então, as pessoas que são tradicionais, as pessoas que não creem no mover, que não creem em milagre, que não creem em prodígio, que não creem em maravilha, é mais fácil criticar do que acreditar, né? Até rimou. É mais fácil criticar do que acreditar. Porque acreditar, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas precisam ver para crer. As pessoas, elas são muito como Tomé, né? Eu preciso tocar, eu preciso ver, né? Me mostra aí. Eu só vou acreditar que ele realmente esteve aqui. Cara, imagina, uma igreja toda, que eram os discípulos, né? Os apóstolos estavam falando que Jesus esteve com ele. Olha, só acredito se eu realmente ver ali, as feridas, se eu ver o buraco na mão dele, se eu tocar, se eu realmente, né? Ou seja, eu só vou crer se eu ver. Então nós vivemos em uma geração, inclusive cristã, que só acredita se vê. Mas o Senhor falou assim: bem-aventurado o que não viram, mas acreditaram. Bem-aventurado aqueles que não viram ainda, mas conseguiram crer, independente de enxergar, independente de tocar, independente de ter essa realidade, já acredita nessa realidade. Então, essa palavra, ela foi uma base para o ministério do Kenneth Hagin, né? Ele pegou essa palavra e ele utilizou na vida dele durante todo o ministério dele. E esse homem, ele viveu um ministério de cura, um ministério de prodígios, um ministério de maravilhas, e ele influenciou uma quantidade de homens e mulheres de Deus pela face da terra, que ele já morreu tem algum tempo, e o ministério dele continua falando, né? Os livros dele continuam falando. Eu tenho um monte de livro dele aqui, um monte, né? Eu tenho vários livros dele, eu já ouvi diversas ministrações, o testemunho dele.
E ele baseia esse ministério de fé, de prodígio, de milagres, de maravilhas, né, nessa passagem. Tenham fé em Deus. E ele explica muito que no original, essa fé em Deus tem a fé de Deus. Tem essa fé de Deus. Essa fé ousada. Essa fé de quem acredita de fato. E às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho fé. Eu tenho fé que um dia vai acontecer. Isso não é fé. Isso não é fé. Tá bom? Eu tenho fé que um dia as coisas vão acontecer. Eu tenho fé que um dia eu vou receber tal coisa. Eu tenho fé que um dia as portas vão se abrir. Isso não é fé. O nome disso é esperança. Você está esperando aquilo e você está em um processo de construção de fé. Mas isso ainda não é fé. Fé é crer que a porta abriu. Fé é crer que já aconteceu. Mas, pastora, não aconteceu ainda. Não importa. É fé. Isso que é fé. É dizer já aconteceu. Tanto que Deus nos ensina fé. E do pai da fé é o Abraão. Deus não chama Abraão, pai de multidões, depois que ele tem vários filhos. O nome de Abraão, ele é mudado. O nome de Abraão é mudado antes, de Abrão, pai das alturas, para Abraão, o pai de multidões. Ele sai de pai das alturas para pai de multidões. Ele não tinha nenhum filho, nenhum. Mas Deus começa a chamar Abraão de pai de multidões, mesmo quando ele ainda não tinha nenhum filho. Então Abraão chega em algum lugar e alguém pergunta para ele assim, e no Oriente, essa coisa do nome, significado do nome é algo muito poderoso, muito importante. Como é seu nome, moço? É Abraão, é pai de multidões. Cadê os seus filhos? Eles ainda não estavam lá. Mas Abraão creu contra a esperança. Isso que é crer. Abraão não ficou esperando que fosse. Ele creu contra a esperança. A palavra de Deus diz que ele seria o pai de multidões. E nessa passagem aqui, Jesus está indo com os discípulos. Eles estão passando por um lugar, em uma estrada. E Jesus, ele vai recolher ali, ele vai tirar uma figueira. E quando ele coloca a mão para tirar aquela figueira, não tem figos. Aquele figo, ele vai recolher aquela fruta e não tem, a figueira não tem nada. Jesus, ele declara uma palavra de maldição sobre a figueira. Ele fala que ninguém mais coma dos seus frutos. Pronto. Jesus foi embora. No outro dia, eles voltam. E quando Pedro, ele vê a figueira, ele fala, Jesus, a figueira que o Senhor falou contra ela, que não tinha figos, ela secou completamente. E aí, então, Jesus traz essa palavra. Tenham fé em Deus. Queridos, e a fé, ela está muito ligada com aquilo que você declara. Quer ver alguém de fé? Observa quais são as falas dessa pessoa. Quer ver alguém de fé? Observa quais são as declarações dessa pessoa. Quer ver alguém de fé? Observa o que ela fala a respeito da casa, da vida, do marido, dos filhos, das finanças. Observa. Porque uma pessoa que ora é diferente de uma pessoa que fé. Tem gente que ora, mas não tem fé. Ela ora pra bater o ponto. Ela ora porque ela acha que a oração é uma obrigação. Ela ora porque ela acha que tem que fazer a sua oração ali. Mas ela não tem uma vida de oração de fé. E Jesus, ele está dizendo para os discípulos aqui. Tenham a fé de Deus, porque eu lhes asseguro que se alguém disser... O que Jesus está dizendo? A fé, a oração, elas estão interligadas com a declaração. Olha só. A fé, a oração, elas estão interligadas com a declaração. Às vezes você vai para a oração e você só lamuria, só reclama, só chora. E eu sei que tem um momento que a gente tem que chorar de verdade. Eu sei que tem momentos que a gente precisa chorar. Eu sei que tem momentos que a gente precisa lamentar. Eu sei que tem momentos que tá doendo demais e você precisa desabafar diante do Senhor. Só que você pode passar uma vida toda em uma oração de choração, em uma oração de lamuriação e nada acontecer na sua vida. E eu não sei se você quer lamentar ou se você quer mudança. Eu não sei se você quer lamentar ou se você quer transformação. Eu sei que quando você adentra com ousadia na presença de Deus e você coloca diante dele as suas necessidades, crendo
que tudo aquilo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim vai ser feito com você. E por que eu falo muito a respeito da declaração da palavra? Porque quanto mais eu declaro a palavra, mais eu encho o meu coração de fé. Quanto mais eu declaro a palavra, mais eu me convenço da realidade que aquela palavra tem. E a Bíblia, ela fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A fé, ela é gerada por esse ouvir da palavra. A fé, ela é gerada pelo aprendizado da palavra, mas não apenas o aprendizado, essa prática dessa palavra, esse dar passos por meio daquilo que você ouviu. A fé, queridos, ela é prática. A fé, ela não é estática. Ela não é paralisada. Na fé, ela fala. A fé ouve. A fé vê. A fé dá passos. A fé se move. E Jesus, ele vai ter uma atitude de pegar figos da figueira e não tem figos. E ele fala, eu te amaldiçoo, ninguém vai comer mais de você. E eu não acredito que Jesus fez aquilo aleatoriamente. Eu acredito que Jesus já tinha programado ensinar fé para os discípulos. Eu acredito que Jesus já tinha programado ensinar a declaração da palavra. E eu quero dizer para você, uma das formas como a gente aprende a declaração da palavra por alto impacto emocional é ver quando você fala maldição e ela acontece. No Velho Testamento você vê um homem de Deus, como Eliseu, um homem de Deus, ele declarar a respeito de alguns meninos que estavam zombando dele e uma ursa vir comer os meninos. Um homem de Deus. Você vê no Novo Testamento Pedro declarar sobre Ananias e Safira e eles morrerem no culto. Pá, morreu. Palavra. Ela traz vida e morte. Palavras que trazem decretos de vida e de morte. E a fé, ela está totalmente interligada com as nossas declarações, com aquilo que nós falamos, com a nossa postura. Tem um monte de gente que vai para a oração, pede a Deus, Pai, abençoa essa área da minha vida. Senhor, abre essa porta. Senhor, quebra toda barreira. Senhor, quebra toda maldição. Senhor, vem com teu poder. Senhor, em nome de Jesus. Aí pronto, aí ela sai da oração. Aí alguém pergunta para ela assim, e fulano, e aí as portas, como é que estão? Como é que tá aí as coisas? Menina, tá horrível. Menina, já orei, já clamei, já busquei, já fiz tudo que eu tinha, que eu sabia fazer, mas nada dá certo. Eu nunca vi. As portas estão fechadas, o negócio tá feio, não tem nenhum cliente, nada acontece. Eu nunca vi um negócio desse. O que que ela fez? O que que essa pessoa fez? Ela desfez tudo aquilo que ela tinha feito. Por meio de quê? Da declaração. E tem pessoas aqui nessa manhã que essa palavra é para você. O Senhor, ele já tinha me dado uma palavra algum tempo atrás. Que pessoas oram e pessoas desfazem as suas orações. Pessoas oram e pessoas declaram o contrário àquilo que elas oraram. Pessoas oram e essa oração é só para marcar ponto, é só para dizer que orou. É só para se sentir em paz, que teve um tempo com Deus. Mas de fato ela desfaz com a sua boca aquilo que ela havia orado. E essa palavra ela diz assim, tudo o que você pedir em oração, crendo que já recebeu. Tudo que você pedir em oração, crendo que já é uma realidade, assim será feito. Olha, eu vou dizer para você, Jesus ele dá aqui a chave da resposta de oração. O que é a chave da resposta de oração? Acreditar. O que é a chave da resposta de oração e da mudança, da transformação da sua realidade? Acreditar. O que é a chave para a mudança da sua vida, da sua história, da sua jornada, do seu casamento e de um monte de coisa que você tanto precisa? Acreditar. Suas crenças definem a sua realidade. Aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu acredito é a minha realidade que eu crio todos os dias. Se eu acredito que a vida é muito difícil, se eu acredito que nenhuma porta vai se abrir, se eu acredito que as coisas não vão fluir, se eu acredito, é exatamente isso que eu vou viver. Mas se eu creio que eu posso todas as coisas, eu creio
que a porta já abriu. Eu creio na oração que eu fiz. E eu começo a agradecer e glorificar por aquela oração. Um mover sobrenatural do Senhor começa a acontecer na minha direção. Por meio da fé, você traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Tem um livro que é do R.R. Soares. Eu gosto muito do R.R. Soares. Eu fui criada quando criança, bebendo água ungida e assistindo ao R.R. Soares. Então, gosto demais dele. E ele tem um livro, Como Tomar Posse da Bênção. Não leu? Pode ler ou ouvir lá no YouTube. É um livretinho. Você ouve 1 hora aí. Como Tomar Posse da Bênção. E lá no livro tem um momento que ele conta de uma mulher que entendeu a mensagem da fé, entendeu o processo de oração, só que ela entendeu consciente. E é diferente, gente. É diferente crer conscientemente do que crer no seu subconsciente. Nós temos 3 mentes: mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Muitas vezes nós cremos aqui, no consciente, e ela não muda em nada. Agora, quando eu creio aqui dentro, que existe uma realidade de fé dentro. E pastora, como que eu construo essa realidade de fé? Por meio da declaração. Como eu construo essa realidade de fé? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de fé, ouvindo palavras de credulidade, ouvindo palavras que edificam você ao ponto de fazer com que você acredite. Agora, se você só ouve incredulidade, se você só assiste incredulidade, se você só fala de incredulidade, provavelmente você vai viver incredulidade. E lá no livro fala que essa mulher, ela ouviu a mensagem a respeito da fé, ela entendeu conscientemente, mas no subconsciente dela existia alguém incrédula ainda. O que aconteceu? Ela pegou e fez uma oração para que um monte se lançasse lá em outro lugar, e ela ora. E no outro dia ela abre a janela e ela fala: eu já sabia que não ia acontecer mesmo. Ou seja, ela orou com fé? Não. Ela orou, mas ela não tinha certeza, ela não tinha convicção. E eu vou dizer para você, fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. É certeza absoluta, convicção, é certeza. Eu vou te explicar o que é fé. Fé é chegar no terreno que Deus tinha nos dado e mostrar para pessoas a casa que ainda não existia. Fé é pegar a pessoa e falar assim: cuidado, aqui é a porta, vem por aqui. Epa, cuidado, não bate aí na minha ilha. Cuidado com a escada. Mas lá não tem nada. Ou não tinha nada, porque agora já tem. Não tinha nada. Isso é fé. Eu vejo aquilo que ainda não existe. Eu dou passos em direção àquilo que ainda não existe. Eu me movo em direção daquilo que ainda não existe. Eu falo, eu vejo, eu ouço, eu sinto, como se já fosse. Como se já fosse. E eu lembro que quando eu li esse livro, Como Tomar Posse, né, da Bênção, eu falei assim: eu vou colocar esse negócio em prática. E nós estávamos em um fundo do poço. No fundo do poço a gente tinha cavado um pouquinho mais, e a gente estava no fundo do poço. Nós estávamos vivendo um momento muito desafiador da nossa vida. Eu morava em um ambiente que eu tinha aversão àquele ambiente. Eu chorava todos os dias. Todos os dias eu chorava copiosamente. Eu chorava, eu lamentava. Então não tinha uma oração de fé, eu tinha uma oração de lamento. Eu falava: Deus, por que o Senhor não me tira desse lugar, Senhor? Por que o Senhor não vem, meu Pai, opera na minha vida? Ou seja, eu não tinha uma visão de que eu podia orar, crer. E eu lia esse negócio, mas eu não entendia. Eu sabia conscientemente que eu podia mudar minha realidade por meio da oração. Eu sabia conscientemente tudo aquilo que eu orar, crendo, que eu já recebi, assim sucederá. Mas era aqui dentro, era na minha cabeça. Não era aqui dentro, no meu coração. Não era numa mente subconsciente. Não era nas minhas crenças. Aquilo não era uma realidade para mim. Quando eu li esse livro, ele conta algumas experiências lá. Eu falei: rapaz, eu quero viver esse negócio. Eu quero ter experiências. Eu quero sair do lugar onde eu tô. Eu quero me mover. Eu quero me posicionar. E eu lembro que no fundo do quintal desse lugar onde eu morava, tinha um chassi de caminhão. Um chassi, só o chassi. Não tinha motor, não tinha pneu, não tinha, só tinha o chassi. Eu não sei, é porque a gente mexe com transporte, a gente mexe com caminhão.
E na época a gente estava paralisado. Nós estávamos trabalhando com gás e num processo de transição da nossa vida, mas um processo muito difícil, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Estávamos em uma transição e muitas guerras, muitas lutas, muitas dores. E eu estava exaurida, eu estava exausta, eu estava em surto. Eu estava tão cansada, eu estava tão exaurida, que a vontade que eu tinha era de entrar dentro do mato, sair correndo, sabe? Entrar dentro do mato e gritar, até não ter mais força, de tão exaurida que eu estava. E ali, eu leio esse livro, aquele livro, ele começa a instalar uns drives de quê? De fé, de ousadia, de uma oração ousada, de dar passos, de me posicionar, de me posicionar diferente, de me apresentar um evangelho que eu não conhecia. O evangelho que é um evangelho de fé, que eu oro e existe um mover. Ah, pastora, mas eu já orei e não veio mover. Não importa, eu continuo acreditando até que ele venha. Eu continuo acreditando até que as coisas aconteçam. E quando não vem, eu falo, o defeito tá aqui embaixo. Pera aí que nós vamos consertar esse defeito. Autoresponsabilidade. E antes eu colocava o defeito no céu. Eu falava, não, porque Deus não quer, não é a vontade de Deus. É porque Deus quer que eu passe por isso mesmo. Eu tenho que passar por necessidade, por pobreza. E eu tenho que ficar nesse túnel de bosta. Era onde eu tava, sabe, mergulhada naquele lugar. E aí, pronto. Aquela situação, aquela era a realidade que eu estava vivenciando. Eu leio esse livreto. Foi até a minha mãe que me emprestou o livrinho dela. Como Tomar Posse da Bênção, o nome do livro. Que é do meu amigo aí, que eu assisti quando era criança muito. E adulto também, assisti muito. Vira e mexe eu assisto ele, eu acho ele maravilhoso. É um homem que fez diferença na nossa nação e em muitas nações e que faz a diferença. Faz mesmo, apesar de um monte de gente criticar, problema de quem critica, né? Eu acredito que a gente precisa dar foco naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, né? E não naquilo que a pessoa gosta de criticar, mas não faz nada. Quem critica não faz nada, só conversa fiada. Só gosta de criticar e não faz nada, tá tudo bem. Que é o R.R. Soares. Beleza. Quando eu li o livro, eu falei assim, eu vou colocar esse negócio em prática. E tinha esse chassi sem nada lá, só o esqueleto lá no fundo do quintal. E eu peguei, eu tava tão em êxtase com aquela mensagem de fé, com aquela mensagem entrou dentro de mim. Eu tava tão em êxtase com aquela mensagem, e eu me levantei na madrugada, eu fui lá no chassi do carro, e eu comecei a falar com o chassi do carro. Eu comecei a dizer, em nome de Jesus, eu declaro que você vai sair daqui. Meu marido, ele falava pra mim, Sumaí, esse chassi, ele tem um valor. Pra mim, aquilo era um ferro velho, que aquilo não tinha valor nenhum. Sabe que meu marido falou que tinha um valor. E aí eu fui lá no fundo e eu comecei a falar com o chassi. Eu falei com o chassi, eu dei ordem pra ele. Eu falei, em nome de Jesus, chassi. Ouça a voz da profeta que foi levantada pelo Senhor nessa madrugada, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, eu lembro que eu ficava constrangida comigo mesmo. E eu fui na madrugada porque a gente morava em um quintal que tinha várias outras famílias nesse quintal, né? Que era a família lá do meu esposo. E eu precisava ir num horário que ninguém visse. Até para as pessoas não se escandalizarem, porque esse processo do tradicionalismo, eles gostam muito de se escandalizar, né? Hoje não, hoje eu faço até na rua, hoje eu faço em qualquer lugar, hoje eu não tenho problema com isso. E aí eu vou pro chassi, eu digo pro chassi, em nome de Jesus, chassi, ouça a voz do Senhor nessa madrugada. Em nome de Jesus. Eu declaro que você vai se transformar em um caminhão. E você vai nos trazer lucro, vai nos trazer dinheiro, algo sobrenatural vai acontecer. Eu declaro que nós vamos fazer uma negociação tão poderosa com você, que eu vou ficar impactada. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. E aqui eu quebro toda a maldição. E eu fiquei uma pessoa de fé. Só que aquela mensagem, ela tinha descido do meu consciente pro meu subconsciente. Ela tinha entrado no meu coração. Ela pegou fogo dentro de mim. E eu voltei pra casa, né, pra dormir na madrugada, que eu tava elétrica, eu tava igual quando eu faço desbloqueio emocional, eu tava emocionada. Queridos, dentro de mim tinha um negócio chamado fé. Dentro de mim tinha um negócio chamado convicção. Dentro de mim tinha algo novo. Deus tinha me dado algo novo. E eu louvo a Deus demais. E eu notei, queridos, e se não fosse um livreto? Talvez aquela mensagem não tivesse chegado em mim. Por isso que isso é muito importante. Às vezes Deus colocou uma mensagem em você. Que você pode mudar uma geração por conta da mensagem que Ele colocou em você. Só que você não fala, você não se move, você não se posiciona. E eu fui dormir, mas eu fui dormir alegre. Eu fui dormir empolgada. Eu fui dormir comemorando. Eu fui dormir impactada
convicção, certeza. Certeza que naquele dia, quando eu levantei naquela madrugada, quando eu me posicionei, aquela mensagem de fé, ela tinha tomado meu coração de tal forma que as coisas não precisavam acontecer para eu acreditar. Eu já tinha acreditado. Já era real. Já era verdade para mim. E eu fui dormir empolgada. Meu Deus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. E eu fui dormir. Fui dormir em um outro nível de vibração de fé. No outro dia, eu acordo. Poucas horas depois. No outro dia, eu acordo. Poucas horas depois. Meu esposo diz assim, Sumaí, fiz uma negociação e o homem já tá aí para pegar o chassi, levar embora e trazer um caminhão. Eu lembro até hoje, é um tal de Bob Esponja branco. E ele já vai começar a trabalhar hoje. Ô, gente, eu vou dizer pra você. Aquela mensagem, ela tinha se tornado real pra mim. E eu falei, pronto, eu entendi. Agora eu entendi como é que faz. Agora eu entendi quais as atitudes que eu preciso ter. E hoje, nessa manhã, eu tô falando de fé. Hoje eu tô, nessa manhã, falando pra você daquilo que eu creio. Daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito e daquilo que mudou minha realidade. A minha realidade não foi mudada por homens, não foi mudada por governo, não foi mudada por circunstâncias. Não foi. A minha realidade foi mudada por um Deus vivo, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A minha realidade foi mudada pela fé. Eu não ando por vistas. Eu não ando pelo que eu posso. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu não ando pelo que as pessoas dizem. Eu não ando pelas circunstâncias. Eu ando pelo que eu acredito. E eu entendi. Eu criei. Por isso falei. É por isso que eu digo, declare a palavra. Declare a palavra até que você creia nela. Declare a palavra. Pastora, mas eu declarei e não aconteceu nada. Porque você não crê. Queridos, quando você declara a palavra, você não muda Deus. Quando você ora, você não muda Deus. Quando você jejua, você não muda Deus. Você muda você. O problema não está no céu. O problema está na incredulidade que as pessoas têm. Tudo aquilo. A Bíblia está dizendo. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim será feito. Você pode crer. Você pode acreditar. Pega essa palavra para você em nome de Jesus. Eu vou dizer para você, se você utilizar desse versículo, você não precisa saber mais nenhum. Eu quero te dizer que aqui dentro tem mais de 8.000 promessas. Que aqui tem vida, que aqui tem reestruturação. E que você estude essa palavra como se ela fosse seu alimento de dia e de noite. Coma essa palavra. Mas talvez você seja preguiçosa. Pega só esse versículo então. Coloca ele em prática. Tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim lhe sucederá. Não foi Pedro que falou, não foi Paulo que falou. Foi Jesus. Ele falou. Tenha fé de Deus. Como é que eu cresço a minha fé? Pelo ouvir. O ouvir da palavra do Senhor. Como é que eu consigo ouvir essa palavra de fé? Eu declaro ela todo o tempo, na minha vida de dia e de noite. Eu medito nessa palavra, até que ela torne crenças, raízes dentro de mim. Circunstâncias não mudam o que eu creio. Situações não mudam o que eu creio. Aquilo que as pessoas dizem não mudam o que eu creio. Eu permaneço crendo a despeito de toda e qualquer situação e circunstância. E isso é tão poderoso. Eu tenho tanto testemunho de fé. Eu tenho tanto testemunho de fé. Eu tenho tanto testemunho de fé. Eu posso te passar um dia inteiro contando testemunho de fé que eu tenho. Um dia inteiro. Eu criei, por isso falei. Tudo que pedi em oração crendo. Acreditar. A fé, ela fala.
ela vê, ela ouve, ela dá passos. Aquilo que os seus olhos físicos não estão vendo, você precisa ver com seus olhos espirituais. Jó está dizendo assim, uns meses atrás eu vi minha casa pronta e agora vamos terminar. Quantas pessoas já passaram aqui pela live, já passaram pelos treinamentos e elas começaram a viver uma vida de fé, se mover em fé. Tem um homem que viveu alguns anos atrás, chamado Smith Wigglesworth. Ele disse, ele viveu por fé, ele era conhecido como o apóstolo da fé. Ele ressuscitou várias pessoas enquanto vivo, e ao ponto da própria esposa dele dizer, não me ressuscita mais, eu quero morrer, me deixe, me deixe. Quando o Senhor me levar, você me deixe. Não ore mais para que eu volte, não. E o Smith Wigglesworth, ele dizia que ele não vivia pelas coisas que ele via, pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos sentimentos, mas ele vivia pela palavra. Esse homem, ele aprendeu a ler com a Bíblia. E ele não leu nenhum outro livro. Mas ele não lia a Bíblia como uma historinha. Ele não lia a palavra como uma história aleatória que um dia passou. Ele lia como uma palavra viva, como uma palavra real, como uma palavra que gera mudança, que gera transformação, como uma palavra que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E nessa manhã, eu não sei em qual área da sua vida você precisa se posicionar em fé. Mas eu sei que hoje é o dia de você fazer uma oração diferente. Hoje é o dia de você sair desse lugar de lamentar. Talvez você tenha entrado no lugar da oração para chorar e lamentar. Mas o Senhor está te chamando para, como Ele diz na palavra dele, entrar diante da presença do Senhor com ousadia. E não dando ordens para Deus, porque nós não damos ordem para Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas eu quero dizer para você, nós damos ordem sobre os problemas, sim. Nós dizemos para as coisas, sim. Nós precisamos falar para as portas se abram. Nós precisamos dizer, em nome de Jesus, dinheiro venha do norte, sul, leste e oeste. Oportunidades me alcancem. Exatamente. Ideias criativas encham a minha cabeça. Nós precisamos muitas vezes dizer para o problema, em nome de Jesus, como eu disse, chassi do carro. Ouça, você vai se transformar. Chassi do carro, você vai nos dar lucro, em nome de Jesus. E no outro dia, um mover sobrenatural aconteceu. Pastora, eu já fiz uma oração de fé e demorou. Eu também já fiz. Eu já fiz oração de fé que demorou. Sabe, demorou o quê? Eu acreditar. Sabe o que demorou? Eu ter a substância. Lá na ministração que eu falo como receber a resposta da sua oração, eu falo disso. Dos passos que você precisa dar. 5 passos. Tem momentos na minha vida que também teve orações que demorou. Por quê? Porque eu precisava acreditar. Eu precisava ter a substância, a fé. Acreditar aqui dentro, convicção. Eu precisava tirar do meu consciente e levar para o meu subconsciente. Então eu pego palavras e eu começo a declarar. Até que eu traga a existência do reino espiritual para dentro de mim. E quando está dentro de mim, quer dizer, é como se fosse uma gestação. Acabou. Ninguém me tira mais. Eu acredito que acabou. Ponto. Simples. Só que muitas vezes nós precisamos nos posicionar nesse lugar até que nós tenhamos essa gestação, essa substância, até que aquele negócio venha para dentro de você. Que você vê o que ninguém vê. Que você fala do que ninguém está enxergando. E é interessante que pessoas visionárias, inclusive que não conhecia Deus, ela usava a fé para dar passos. Se você vê a história do Walt Disney, ele não conhecia Deus. Ele não tinha intimidade com Deus. Mas ele utilizou das leis de Deus. E uma das leis de Deus se chama fé. Ele viu um parque temático, o maior parque do mundo inteiro, num pântano. As pessoas queriam internar ele, disse que ele era louco, que ele era desequilibrado. Ele viu o que é isso? Ver quando ainda não existe. O nome se chama fé. Eu creio. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que eu ainda não vejo. E tem muitas pessoas que estão utilizando lá fora a fé
para trazer existência. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele dá chuva para os bons e para os maus. Que os céus são o céu de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E aqueles que são ousados, o suficiente, eles vão e eles começam a trazer existência, primeiro vendo aquilo que o físico não pode ver, aquilo que ainda não pode tocar, mas eles conseguem enxergar. E essa palavra de Deus nessa manhã para nós foi: tudo o que pedir em oração crendo que já recebeu, assim lhe será feito. Eu quero terminar só abrindo um parêntese para você. Quando Jesus ele explica tudo isso, do nada parece que ele sai do contexto e ele diz assim: mas se você tiver alguma coisa contra alguém, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará pecado. Por que Jesus sai de uma oração de fé, de acreditar para negócio de perdão? Sabe por quê? Porque o perdão é o guarda-chuva da graça. Favor imerecido de Deus está chovendo para todo lugar. Você tem falta de perdão? Você não recebe a chuva da graça. Você tem falta de perdão? Você não recebe resposta de oração. E tem muita gente aqui, ó, nesse lugar, que você fala: eu oro, eu busco, nada acontece. Coração amargurado, cheio de falta de perdão. Pede perdão. Libere perdão. Porque se você vai ficar uma vida toda amarrada em um reino espiritual, inclusive vivendo opressões malignas por conta da falta de perdão. Entende? Então você precisa clarificar, porque tem muita gente que não tem vivido uma vida de respostas de oração por conta da quantidade de não perdão que tem no seu coração. Pastor, eu não tenho vontade de perdoar. E nem eu tinha. E nem ninguém vai ter. Normalmente a gente não tem vontade de perdoar. Mas perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Perdão, ela não é no âmbito da alma. Eu tô sentindo vontade. Não, você não vai sentir nunca. Você vai sentir vontade de matar a pessoa. Perdão é no âmbito espiritual. Eu sei o que é certo. E eu vou fazer o que é certo. Eu vou pedir perdão. Eu vou liberar perdão. E eu vou viver um fluir poderoso de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém falou aqui: pastora, perto do meu batismo, meu vizinho se levantou contra meu esposo, mas não vou me desviar do meu propósito. O inimigo pode até tentar tirar meu foco, mas é o maior que está comigo. É isso aí, Jéssica. Força aí. E vão firme nesse batismo em nome de Jesus. Olha aí, as bênçãos são retidas e o reter na terra será retido no céu. Isso aí. Perdoar não é fácil, com certeza não. Mas é possível, tá bom? Muito, muito possível. Gente, então nós vamos finalizar aqui. Vamos orar para que o Senhor possa te trazer uma fé sobrenatural. Tira um print aí, rapidinho, faça X, tira um print. Você poste lá no seu story X, viu como eu sou educada? Olha a mãozinha. Posta no seu story, marca 3 pessoas e convida para essa live. A live de amanhã. Amanhã nós vamos ter um testemunho muito poderoso aqui nesse lugar, tá bom? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Queremos apresentar diante do Senhor cada vida que entrou aqui nessa manhã. Ó Deus, que nós possamos mergulhar, Senhor, em um rio do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor possa limpar dos nossos corações toda sujeira. Senhor, que o Senhor possa nessa manhã trazer convicção. Aquelas pessoas que precisam perdoar. Aqueles que precisam liberar o perdão. Aquelas pessoas que precisam pedir o perdão. E aquelas pessoas que precisam liberar esse perdão. Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa fazer um mover. Para que essas pessoas possam ser liberadas para prosperar. Tem pessoas aqui que estão com as suas vidas literalmente amarradas. Que estão andando em círculos durante tempo e tempo e tempo da sua vida. Porque vivem num rio de amargura. Num rio de falta de perdão. Acorrentada nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor possa convencer nessa manhã. Trazer o convencimento do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu sei que a Tua filha, Senhor, tenha passado por tanta dor, ao ponto de dizer que a outra pessoa não merece perdão. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa convencê-la que ela merece ser livre, que ela merece viver o novo na Tua presença. Senhor, e em nome de Jesus, que essa palavra de fé possa adentrar nos nossos corações nessa manhã. Que essa palavra de ousadia possa entrar no nosso coração nessa manhã. E que nós, assim, Senhor,
como um dia, Senhor, eu me posicionei naquele quintal, que pessoas aqui possam se posicionar diante de situações e circunstâncias e dar ordem para o problema. Pessoas possam se levantar com autoridade, com ousadia. Que pessoas aqui, Senhor, possam se mover em fé nesse dia. Pai, que muitos testemunhos saiam dessa live, que muitos testemunhos, Senhor, possam ser ministrados através daquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã. Ó Deus, que nós saiamos daqui, Senhor, para cumprir o teu projeto, o teu propósito, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Senhor, que essa palavra possa sair do nosso consciente e ela possa entrar no nosso subconsciente. Que essa palavra seja escrita dentro de nós. Que haja uma crença tão poderosa que tudo o que pedir em oração, acreditando que já aconteceu, assim será feito. Pai, nos dá visões. Senhor, traz visões nessa manhã aqui, Pai. Que pessoas possam ver aquilo que ninguém ainda viu. Que pessoas possam receber nessa manhã visões de fé tão poderosas, Senhor, e elas possam começar a dar passos nessa direção. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Gente, só falar aqui, Bruna, você tá por aí? Só perguntar rapidinho, que se Bruna tiver, eu queria que Bruna só testemunhasse. Vamos ver, uns 30 segundos pra ver se Bruna me ouve, se ela tá por aí. Bruna, se você tiver por aí, diga oi. Se não tiver, não diga oi. Vamos ver se Bruna tá aí. Bruna não acordou hoje. Cadê você, Bruna? Amém, amém. Então é isso. Parece que Bruna não tá aí hoje. Bruna não disse oi. Gente, Bruna, né, nessa semana teve uma live e ontem ela tava me contando um testemunho. Eu queria muito que ela contasse. Por quê? Porque eu sei que o testemunho, ele é muito poderoso para encher o nosso coração e às vezes nos colocar numa posição onde a gente começa a dar passos. Porque se o outro deu passos, a gente também pode começar a dar passos. Isso é muito poderoso, né? A gente se posicionar, a gente começa a dar passos e a gente começa a ver o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer pra você nessa manhã que a fé fala, a fé ouve, a fé vê, a fé se move, a fé caminha. A fé não é estática, tá bom? Aquele que tá esperando, ele não tem fé. Ele tem esperança. E a fé e a esperança são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Então, gente, essa live eu vou deixar gravada lá no YouTube. Só que ela só fica pronta 4 horas da tarde. Tá bom? Aí eu posso, se eu lembrar, eu ponho lá nos grupos, viu? Leila falou aí que em breve ela vai contar o testemunho dela, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Tá bom? Gente, beijo com cheiro no coração de vocês. Deixa eu dar um abraço apertado nesse povo do mundo inteiro. Gente, eu nunca pensei que eu ia poder abraçar o mundo todo. De uma vez só, né? Deus seja louvado. Um beijo, amanhã a gente se vê. Convida outras pessoas. Amanhã tem uma pessoa que vai testemunhar. E eu acredito que o testemunho dela vai ser muito poderoso, muito impactante. Vai impactar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua e de quem você convidar. Então que você possa ser um agente de Deus para fazer esse convite. Lembrando que eu vou abrir o curso Paz de Alta Performance com um preço pra lá de excelente. Vou fazer uma imersão de presente pra vocês, em nome de Jesus. Todas as pessoas que entrarem no curso vão ganhar a imersão. A imersão não tá junto, mas todas as pessoas que comprarem o curso vão ganhar essa imersão, tá bom? Eu quero fazer no dia 30 de abril. Em nome de Jesus. Ai, que maravilha. Ó, Nívia falou, eu amanheci sem esperança. Glória a Deus, mas agora você vai sair daqui não é com esperança não, é com fé. Com fé. Com fé pra dar ordem, pra falar, pra se posicionar. Gente, ó, enche o fôlego, enche o pulmão, se posicione, né? Tem horas que a gente vai precisar ser, sabe o quê? Intencional. Intencional. Eu vou dizer pra você, naquela época do chassi, eu tava na lona. Eu não tinha ninguém pra me dar uma palavra de vida e esperança, não, tá? Eu tava na lona, eu tava surtando, eu tava entrando pra loucura. Meu cabelo caía os tufos. Passava a mão assim, ó. Ó, aqui não sai nada, ó. Passava a mão, saía o cabelo assim, ó. O rosto cheio de espinha. Os meus pés, eles estavam todo chegava a sangrar de rachadura. Não era uma rachadura de descuidado, não. Era emocional tudo aquilo, né? Era um surto desesperador. Então, pra mim teve jeito, pra você também tem jeito. E Deus é um Deus que trabalha em meu e seu favor. A palavra de Deus, ela diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, buscando alguém que ele possa se mostrar forte. Diga pra ele hoje, Senhor, eu tô aqui. Me ajuda a fazer uma oração de ousadia. E eu vou botar lá no grupo agora o áudiozinho do livro, que é do R.R. Soares, que eu gosto muito. Eu vou pôr o áudiozinho dele lá nos nossos grupos. E você vai tirar o dia de hoje pra ouvir esse áudio. Acho que é 1 hora e pouco o áudio, rapidinho, tá?
empolgar sua fé aí, em nome de Jesus, tá bom? Cheiro. Beijo com cheiro, senão eu falo demais, eu tenho que sair, em nome de Jesus. Um cheiro, meu povo. Tamo junto, amo vocês.